Olá a todos, vamos continuar aqui com o nosso estudo de Kuzari e hoje a gente vai abrir com um assunto um pouco controverso, talvez, que é a questão da projeção astral. O que seria a projeção astral? Primeiro, antes de começar a entrar no assunto, deixar claro que eu não entendo do assunto, não sei fazer isso, não pretendo ensinar como fazer isso, mas eu queria tratar um pouco dele porque dele deriva, ele na verdade é derivado de uma questão importante que o Javier justamente vai falar sobre isso. O que seria a projeção astral? Seria uma situação na qual a pessoa conscientemente, ou no momento do sono, parte dele, parte da consciência dele, o espírito da pessoa, de alguma forma se desconecta do corpo e passeia por aí, pelo mundo. Seja visitando pessoas, visitando cidades, saindo da nossa atmosfera, cada um vai para onde quiser, aparentemente, certo? Tem algum controle sobre isso. Agora, a projeção astral é baseada na compreensão de que o quê? De que existe dentro do ser humano duas partes. A consciência dele, que a gente poderia chamar de nefesh, que a gente poderia chamar de alma, e o corpo. Essas duas partes podem ser separadas por escolha ou, às vezes, sem controle da pessoa, a pessoa tem uma experiência extracorpórea, que seja, pode ser separado. Existe a possibilidade de separar entre o corpo e a alma, entre o corpo e a nefesh da pessoa. E essa é justamente a nossa questão, o assunto que o Javier trata agora. A nefesh, a gente falou muito sobre a nefesh, sobre as kohot que existem dentro da nefesh da pessoa. Mas a pergunta do Javier é a seguinte: será que a nefesh é realmente algo externo, algo fora do corpo? Ou talvez não. Talvez a nefesh é simplesmente mais um dos órgãos do nosso corpo. Talvez um órgão que não é visível, mas é parte do corpo, igual, digamos assim, o sangue, que está espalhado pelo corpo inteiro, o oxigênio, que está pelo corpo inteiro, dentro das veias. Assim também, a nefesh, a alma. A alma é parte do corpo do ser humano. Essa é a questão que o Javier traz. Agora, deixando claro, os primeiros 4 Maamarim e o 5º Maamar são extremamente diferentes. Por quê? Os primeiros 4 Maamarim, como a gente já falou, é de cima para baixo. O Javier, toda a dúvida que ele tem, toda a questão que surge de certo e errado, o Javier tem uma solução muito simples. Vamos perguntar para a Torá o que a Torá tem a dizer sobre o assunto. O que a Torá, que é a vontade de Akadosh Baruch Hu no mundo, o que ela tem a dizer sobre o assunto? O que Akadosh Baruch Hu acha dessa situação? O que Akadosh Baruch Hu acha do mundo? Como definir ao mundo? Então, isso é muito simples, é muito fácil. Akadosh Baruch Hu existe ou não? Vamos perguntar para a Torá. A Torá foi entregue, falou que a Akadosh Baruch Hu existe. A gente recebeu a Torá no Har Sinai, ótimo, a Akadosh Baruch Hu existe. Existe um povo escolhido, Am Israel tem uma neshama especial, vamos perguntar para a Torá, vamos ver o que a gente encontra lá. Então, é tudo muito simples, muito claro, não existe dúvida. Você tem para quem perguntar, você tem alguém que vai te responder as coisas do ponto de vista de Akadosh Baruch Hu, do ponto de vista de Deus. O 5º Maamar, o Javier está lidando um pouquinho com o mundo filosófico. Alguém que vem de fora para dentro, alguém que quer chegar nas conclusões, quer chegar nas ideias da Torá de fora para dentro, através do intelecto, através do pensamento lógico, racional. Então, se a gente fosse tratar da Nefesh nos 4 primeiros Maamarim, a resposta seria muito simples: a Nefesh existe ou não existe? Vamos ver. Vamos trazer o livro de Bereshit, abrir Sefer Bereshit, a primeira parashá da Torá. Está escrito que a Akadosh Baruch Hu criou o ser humano do pó da terra, certo? A Akadosh Baruch Hu criou a terra para formar o corpo do ser humano. Veipach be'apav nishmat chaim. A Akadosh Baruch Hu colocou dentro do corpo a Nefesh, a Neshama, a alma. Ótimo, muito claro, sem dúvidas, existe corpo, existe Nefesh, são duas coisas separadas. Embora Kadosh Baruch Hu tenha conectado entre os dois, como a gente fala na Brachá de Asher Yatzar, no fim da Brachá de Asher Yatzar, depois de ir no banheiro, a gente fala, a última frase é uma flilá sot, que Kadosh Baruch Hu criou algo impressionante, algo incomum, que é justamente a conexão entre o corpo e a alma, entre algo material e algo espiritual, que geralmente são duas coisas que não andam juntos, certo? Igual, por exemplo, se a gente pega e enche um balão, no primeiro momento o ar fica dentro do balão, o ar é considerado algo um pouco mais espiritual, com o tempo o balão vai murchando, o ar vai saindo, vai fugindo. E no corpo da pessoa, embora a Neshama e o corpo sejam coisas essencialmente opostas, material e espiritual, eles se mantêm conectados por muitos e muitos e muitos anos. Então, isso daqui é algo
impressionante, algo chamado de maflilassot. Então, se a gente perguntasse para a Torá, não existiria dúvida. A pergunta é se a gente consegue chegar nessa conclusão da existência da alma, da existência de algo espiritual dentro do corpo do ser humano através da lógica, através de questões lógicas. Então, o Haver traz aqui 3 provas para a existência de uma alma, para provar, para a gente reconhecer que existe algo além do corpo. Que a nossa alma, que a nossa nefesh não é simplesmente parte do corpo, ela é algo externo. A primeira prova que ele traz é o seguinte: tudo que é material pode ser dividido. E ao ser dividido, você vai ter 2 partes de um todo. Ou seja, se eu pegar uma bola verde, por exemplo, e cortar essa bola verde no meio, eu vou ter 2 metades de uma bola verde. Se eu juntar elas, elas voltam a se tornar uma bola verde. Ou seja, tudo que é material pode ser cortado, pode ser dividido em 2 e ele mantém o mesmo nome. Talvez ele não vai ser o inteiro, ele vai ser só metade, mas ele continua com a mesma essência. Mesmo corpo do ser humano, a priori, se alguém corta um dedo, corta um nariz, corta qualquer parte do corpo que for, a gente tem 2 partes de um corpo. Mais órgãos, menos órgãos. Se cortar um ser humano no meio, você vai ter 2 metades de um corpo. A alma não existe. A alma não funciona dessa forma. Não existe alguém com meia alma. Se além a pessoa corta um dedo, ele não cortou um pedacinho da alma dele. Se a gente vê que a alma não é parte do corpo, se a alma fosse parte do corpo, ao cortar um pedaço do corpo, parte da alma deveria ser cortada também. Mas a pessoa se mantém a mesma antes e depois desse acontecimento trágico. Ou seja, o corte do corpo não influencia a alma. Então, a gente vê que a alma é algo externo, algo que não está necessariamente grudado no corpo, no sentido de que é parte integral do corpo, e ao perder parte do corpo, a alma também se perde em parte. Filósofos antigos, Descartes tentou tentar descobrir onde se encontra a alma, será que a alma tem algum dos órgãos? Ele tentou subir para o cérebro, para a cabeça, ele encontrou lá um lugar do cérebro que ele é único, que o nosso corpo inteiro, geralmente, ele é simétrico, tem 2 lados, 2 olhos, 2 narinas, a boca é dividida em 2 partes, mesarcada dentária, 2 ouvidos. Ele decidiu que não pode ser que a alma está nesse ou nesse, ficou difícil dele decidir aonde, então ele encontrou algum pedacinho do cérebro que ele é único, ele não é dividido em 2, mesmo o cérebro tem 2 partes, decidiu que lá está a alma. Hoje em dia já sabem que a alma não se encontra nesses lugares, é simplesmente uma das partes do cérebro responsável pelos hormônios da pessoa. Mas, como eu digo, muitos procuraram realmente onde se encontra a alma dentro do corpo do ser humano, e a gente vê que a alma não pode ser encontrada dentro do corpo. Ela não está no corpo. Quando parte do corpo é cortado, a alma continua. Então, só entre parênteses, tem um livro chamado Hayei Adam. Um dos Chachamim de Am Yisrael, uns 200, 300 anos atrás, ele escreveu alguns livros que tem um nome interessante. Um livro é chamado de Hayei Adam, A Vida do Homem. Outro livro é chamado de Nishmat Adam, a Neshama, a alma do homem. Por que ele escolheu justamente esse nome, esse título para o livro dele? Tem umas explicações, diz algo bem interessante e fala o seguinte: olha, existe, por exemplo, o livro Shulchan Aruch. Shulchan Aruch é o livro básico das halachot, das leis judaicas. Tem todas as leis, em todas as situações em que cada Yehudi pode ou não passar na vida. Porém, ele é muito longo, muito comprido. Então, se escreveram kitsurim. Kitsur, a palavra kitsur em hebraico é um resumo, é um corte do livro. Pegou só as partes importantes. O rei Adam não queria que se houvesse um kitsur do livro dele. Não queria que se houvesse um resumo, cortassem o livro em partes e pegarem só o que é importante. Queria deixar o livro completo, para quem estudar ele, estudar as coisas do começo ao fim, não estudar partes. Então, ele chamou o livro de Hayei Adam, A Vida do Homem, porque ninguém vai escrever um kitsur Hayei Adam, cortando a vida do homem. Então, a vida do homem é isso, a vida do homem é algo completo, é algo pleno, não dá para dividir em partes. Então, isso que a nefesh é diferente do corpo nesse sentido, nessa questão de que a nefesh não pode ser dividida, não tem alguém com meia nefesh, então a gente vê que a nefesh, o corpo, a alma e o corpo são 2 coisas separadas, são 2 coisas com essência particular, diferentes, e cada um é o seu. Então, a nefesh não é parte do corpo, é algo externo. Outra prova que ele traz, que a nefesh não é parte do corpo, é o envelhecimento. O corpo, com o tempo, depois que a pessoa passa de uma certa idade, depois que ele vai chegando já nos 70, 80, 90, o corpo vai enfraquecendo, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas o corpo vai perdendo a força. Já a nefesh, pelo contrário, a nefesh, com o tempo, ela vai se tornando cada vez mais firme, cada vez mais clara e forte.
Quando a pessoa é jovem, quando a pessoa é criança, crianças, jovens, a nefesh não está muito clara. Às vezes a pessoa tem, não chega a ser bipolar, certo? Mas você tem, às vezes, momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza, altos e baixos, depressão, alegria, euforia, sobe e desce, suas decisões também não são sempre exatamente claras. Às vezes você quer muito uma coisa, depois você quer muito outra coisa. Quer dizer, a nefesh da pessoa vai mudando muito com o tempo, enquanto ele é jovem. Chega um momento, chega uma idade no qual a pessoa começa a criar uma nefesh um pouco mais firme, um pouco mais clara, menos bagunçada, menos altos e baixos, um pouco mais constante. Então, a gente vê que o corpo vai enfraquecendo, porém a nefesh, ela, pelo contrário, ela vai se fortificando. Quando você precisa de conselho de alguém, você não pede um conselho para alguém jovem, você pede um conselho para alguém experiente, alguém que a nefesh dele não está bagunçada, não tem mil opções, alguém que a nefesh dele é mais focada, mais centrada. Obviamente, se a pessoa não trabalhar o próprio intelecto, o próprio pensamento, não desenvolver isso, ele vai envelhecer junto com o corpo e vai perder, a nefesh também vai perder a força. Mas, a priori, uma pessoa que ele amadurece de forma consciente, ele está sempre buscando crescer em conhecimento, em experiência, a nefesh dele vai se fortificando, embora o corpo vai se perdendo, a nefesh vai se fortificando. Essa dissonância, isso que a gente vê que as coisas mudam, o corpo segue um caminho, a nefesh segue outro, mostra para a gente que a nefesh não é parte do corpo. Se a nefesh fosse parte do corpo, a gente não poderia ter alguém com muita, não inteligência, mas alguém com muita capacidade nafshit, consciente e clara, com uma clareza intelectual, quando eu tivesse velho. A priori, a velhice do corpo deveria seguir junto com a velhice do intelecto. E isso não acontece, a gente vê que eles não são juntos, não são iguais. Isso mostra para a gente que existe uma nefesh além do corpo. A terceira prova que ele traz aqui é a questão dos limites. Os limites do corpo e os limites da nefesh. O nosso corpo, os nossos sentidos, por exemplo, são extremamente limitados. Você consegue só ver até um lugar específico, uma distância específica. O ouvido, ele tem limitações maiores, você não consegue ouvir algo que acontece a 2 quilômetros de distância. E assim também o nosso corpo, ele tem muitas limitações. Já a nossa nefesh consegue pensar sobre assuntos metafísicos, sobre assuntos distantes, sobre assuntos que não estão próximos ao nosso corpo. A gente consegue imaginar coisas que não necessariamente a gente consegue alcançar, que o nosso corpo não tem esse alcance. Então, isso que a nefesh, ela é ilimitada, ela consegue chegar em extremos, ela consegue chegar em coisas que o corpo não tem capacidade de chegar lá, demonstra que a força, a fonte da força da nefesh, a fonte da força do corpo são diferentes. O corpo e a nefesh são essencialmente diferentes. Então, se a nefesh fosse simplesmente parte do corpo, que quando a pessoa morre, por exemplo, a nefesh morre junto, então a nefesh não deveria ter também as mesmas limitações do corpo. Esses daqui são provas lógicas de que existe uma nefesh e que a nefesh é separada do corpo. Isso daqui, na verdade, é a base, essa crença de que a nefesh e o corpo não são uma coisa só, que a nefesh é algo transcendental que se conecta com o corpo, é a base para começar a falar sobre o Olam Haba. É a base para começar a falar sobre a existência de um mundo vindouro, o mundo das almas, no qual as almas vão ter algum tipo de prazer. E mesmo que o corpo morreu, ele fique aqui embaixo, existe algo lá em cima específico para nefesh, para neshama, para alma. Mas esse não é o nosso assunto ainda, já está chegando na continuação, ele vai falar um pouco sobre o Olam Haba. Aqui ele simplesmente está querendo provar que o corpo e a nefesh, o corpo e a alma são duas coisas separadas e não juntas. Zat Hashem, em breve, ele acabou basicamente a questão da nefesh, vai falar um pouquinho sobre o que é chamado na linguagem dos filósofos antigos a Sechel HaPoel, uma sabedoria que está externa ao homem, que o homem pode se conectar com essa sabedoria. Zat Hashem, isso a gente vai ver na continuação. Até mais.